Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Começa agora mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Hoje a gente vai descaroçar mais um tema relacionado ao meio ambiente, Francine Augusto. Isso mesmo, Bárbara Pereira. Vamos, como acontece todas as quintas-feiras, esse tema meio desconhecido para alguns, outros conhecem porque ouviram falar, para muitos outros também essa é a primeira vez. Que bom, se é a sua primeira vez aqui no nosso podcast, antes de falar o tema, já peço para que você curta, ative o sininho, dê as 5 estrelas para a gente continuar aqui fazendo esse podcast com qualidade para você. Hoje, quinta-feira, falaremos sobre o pagamento por serviços ambientais, PSA. Ouviu falar bastante? Primeira vez? Então fique aí conosco porque o tema é esse, PSA. Você gosta da sigla ou gosta do nome completo, Bárbara? Eu gosto da sigla, gosto do nome completo. Eu gosto mais ainda da ideia. Qual é a ideia que está por trás do PSA? O PSA, Fran, é a retribuição monetária ou não de condutas e práticas que colaborem para a conservação da biodiversidade, recursos hídricos e também manutenção e sequestro de carbono. Ou seja, traduzindo, é para a melhoria da qualidade do meio ambiente. Meio ambiente do qual todos nós, eu, você, o ouvinte, o Wellington que está operando ali, a gente faz parte, né? Não dá para separar o meio ambiente é aquela árvore ali. Não é mais assim, não. É lá longe. É lá longe, né? É na Amazônia. Tem que preservar lá o norte do Brasil, né? Aqui não precisa não, né? Na esquina, jogar o lixo certo, não encher o bueiro para quando vem a enchente, né? A queimada não tá próximo da gente, não. Infelizmente, esse é o pensamento de muitos, mas a gente luta aqui trazendo temas dessa relevância e também com especialistas para que todos, de alguma maneira ali, consigam entender a importância desse assunto, gente. O conceito, Bárbara, já que muito nos últimos anos a gente vem falando, né, da conservação, preservação, pode parecer novo, mas não é não. Essa prática teria surgido no final do século XX, né, já tem um tempo, na Costa Rica, quando as ações implantadas lá na ocasião conseguiram reverter a situação de desmatamento. Cerca de 50% da área do país voltou a ter cobertura vegetal. Ou seja, essa foi uma ação, a gente vem tentando fazer várias outras e aquele troca que todo mundo ganha, né? Troca, ganha, como é que vai compensar? Quem ganha? É dinheiro exatamente? Porque quando a gente fala de pagamento, já atribui o pensamento de algum valor, né? O que vai ter em troca? O que eu vou ganhar? Além de deixar o nosso entorno melhor, pode ter dinheiro envolvido sim, né? Fran, aqui no Brasil, muitos municípios, estados, organizações não governamentais e empresas estão construindo experiências bem-sucedidas nesse sentido aí do pagamento por serviços ambientais. Esse pagamento pode ser feito por meio do poder público, uma organização da sociedade civil ou um agente privado ou ainda pessoa física ou jurídica. Enfim, é um importante mecanismo, o PSA, para estimular a manutenção, recuperação ou melhoria dos ecossistemas. Um dos exemplos que a gente tem aqui eu gosto. O mercado de créditos de carbono, o projeto do PSA, que é o mais difundido aí no mundo. O Brasil foi o primeiro a utilizar a prática do crédito de carbono e vem sendo apontado aí como um grande celeiro aí que pode movimentar e muito a economia a partir dessa prática de crédito de carbono, né? Além do crédito de carbono, tem outras modalidades também e é isso que a gente vai entender melhor, né? A importância desse tema. A gente vai chamar agora o nosso primeiro entrevistado do dia, já que ele é professor, vai dar uma aula pra gente sobre o assunto. A gente conversa agora com o engenheiro ambiental Gabriel Estevam, que é diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Ambipar. Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Espero contribuir aí com o tema.
Com certeza. Gabriel, queria que você já começasse, né, explicando para os nossos ouvintes que talvez não tenham ou nunca ouvido falar no tema ou ouviu por alto. A gente gosta aqui de trazer especialistas para deixar o mais claro possível temas ambientais, né? Esse programa todos esses dias, todo dia fala de assuntos ambientais e hoje a gente queria entender um pouco a respeito do pagamento por serviços ambientais. Como ele é aplicado no nosso cotidiano, como funciona, o que é, várias perguntas. Então, é uma política nova, ela foi ratificada em janeiro de 2021 e confesso que nós ainda estamos aprendendo com ela. Para que as pessoas entendam, é nada mais que conservam a natureza e geram valor a partir dessa preservação. Então, por um lado, você tem uma necessidade indubitável de se preservar os mananciais, o ecossistema, as matas ciliares, e para isso você precisa de recursos, né? Não é fácil você manter isso, monitorar. Então, essa lei ela vem para servir como um mecanismo de fomento monetário para que as pessoas se engajem nessa preservação, que está muito ligada à mata de preservação, de forma que ele consegue emitir e contrapor por um proponente que precisa contratar esses serviços. Então, de uma forma geral, é basicamente isso. É claro que é uma política que já existia em alguns estados, né, como no estado de São Paulo, no Acre, só que não com foi mais como não como uma lei, mas sim como uma política pública. Por exemplo, no estado de São Paulo está muito ligado à preservação de nascentes e há também na Amazônia também algumas iniciativas pontuais. O que mudou a partir da regulamentação da lei? A gente está num caminho de possibilidades aí, com o entendimento da sociedade de que é necessário, ou ainda estamos engateando nesse sentido? Eu acho que ainda estamos engatinhando. É claro que você ter uma lei, né, e o poder da lei de regulamentar e trazer segurança jurídica para esse tema é importantíssimo. Agora, fica um ponto vago, e até o momento que nós estamos falando de transição de governo, de contexto de COP, isso carece de um maior estudo para onde vai vir os recursos para esse financiamento todo. De uma forma, inicialmente, os parlamentares colocaram os redatores, enfim, possibilidade desse recurso vindo do imposto de renda e outros impostos também que são abatidos, mas eles provêm basicamente de fundos, como o Fundo da Amazônia, os fundos estaduais de meio ambiente, os fundos municipais. Então, acho que tem muita coisa, muita discussão para viabilizar isso, né? Porque se a gente for precificar todos os serviços ambientais que a natureza nos traz, né? Imagina de onde que viria todos esses recursos, né? É uma coisa infinita. Então, essa transição voluntária desse serviço ambiental, ela tem que ter um lastro, ela tem que ter uma viabilidade. Então, eu acho que a discussão vai ser primordialmente, não pelo fato da criação da lei, do fomento, que é muito importante, mas sim como que a gente vai manter isso, como a gente vai gerar recursos para viabilizar isso. Pelo menos uma notícia boa a gente já tem, né? Que o Fundo da Amazônia existe aí uma grande possibilidade de ser retomado, né? Havia aí um bloqueio em relação a esses recursos e alguns países aí já estão dizendo que vão retomar, né? Noruega, enfim, a possibilidade de retomar aí esse investimento, né? Isso é importantíssimo, né? Porque a gente está passando por um contexto de crise, né, de recursos financeiros, esses fundos são de suma importância para subsidiar programas como esse, né? Quando a gente fala de Fundo Amazônia, ele vai desde distribuição para projetos como esse, até controles de fiscalização dos órgãos, investimento em tecnologia. Então, ele é muito abrangente. E eu acho que num contexto onde você tem países, e agora falando, né, nós estamos a 15 dias da COP27, que vai ser o maior evento sobre mudanças climáticas num contexto conturbado, de guerra, de crise energética, para justamente criar mais recursos e regulamentar para que esses recursos saiam de países desenvolvidos e são investidos
em países em desenvolvimento, que são que mais pagam aí pelas crises das mudanças climáticas. Agora, Gabriel, você acredita, né? Vocês disseram que estamos engatinhando, tudo muito novo, todo mundo meio que aprendendo junto, mas você acredita que essa modalidade, né, de pagamento pelos serviços ambientais, ela pode de fato revolucionar, mudar a forma de negócio, ou aqui no Brasil e também até no restante do mundo a gente ainda está um pouco distante disso ali, já fazer parte do cotidiano, ser algo natural, normal ali do dia a dia, não ser um projeto, um pensamento, uma possibilidade, principalmente aqui no Brasil? Olha, eu acho que ela vem a complementar. Eu acho que a consonância de várias iniciativas que possam ganhar força acerca desse tema, ela vem a complementar. Acho que não é uma ou outra solução. A gente fala muito em créditos de carbono, que também é uma iniciativa de fomento à preservação ambiental, à transição de políticas de descarbonização. Está muito em evidência que começou lá desde o Protocolo de Kyoto em 97, depois ele foi ratificado mais adiante, depois no Acordo de Paris ele ganhou mais tração. Então, é uma das ferramentas que eu acredito que possa ajudar. É claro que a política de crédito de carbono, ela está muito mais evoluída, né? Existem os países que o mercado é regulado, como países europeus, Nova Zelândia, Canadá. Isso tem mais metodologias definidas, já há uma unidade monetária que tem um valor pré-estabelecidos, e o Brasil tem um grande potencial de ser o precursor de crédito de carbono no mundo, né? Devido à nossa dimensão, nossas florestas, nossos biomas. E, por outro lado, essa política de serviços ambientais, ela não tem uma metodologia de precificação, né? Ela está um pouco aberto, aonde os entes que geram isso, eles que criam, de uma forma voluntária, têm que criar essa metodologia. Então, eu acho que com o tempo, com as deliberações, com os recursos definidos, a gente vai conseguir ter mais precisão disso. E eu falo até eu participei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela começou a vigorar lá em 2010, e veja, já se passaram mais de 10 anos, e aí a gente tem problemas relacionados a resíduos sólidos, que ela, em síntese, a Lei 12.305 de agosto de 2010, ela prevê a obrigatoriedade por parte dos geradores de resíduos a criarem mecanismos de fomento e geração de renda por meio da sua reciclagem. Então, veja, passaram aí 12 anos e ainda a gente tem lixões, ainda tem cooperativas informais, catadores e prefeituras que não aplicam a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É isso. Eu acho que o tempo dirá aí. Uma década aí para o meio ambiente é coisa beça, né? Uma década sem uma política de resíduos, e os resíduos continuam indo para lixões, é muito dano aí ao meio ambiente. Mas eu queria que você retomasse aí, se for possível, a ideia do crédito de carbono, porque muita gente ouve falar, mas não sabe muito bem como funciona. Você está dizendo que cada país adota uma metodologia, mas de modo geral, como é que funciona o crédito de carbono? O crédito de carbono nada mais é que um ativo digital, que já é precificado, tem valores que variam em torno de $1 a $20. E ele começou em 1997, quando teve a reunião nas Nações Unidas, mais precisamente o quadro sobre mudanças climáticas, e criou uma meta para que o país reduzisse 1,5 graus com relação a 1990, né? E também uma redução em torno de 5% das emissões atmosféricas. Ou seja, você tem uma necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o CO2, e aí você cria uma política global, que começou em 97, para que os países possam investir nesses mecanismos de desenvolvimento limpo. A partir de 2012, mais ou menos, 2015, esses acordos eles começaram a ter mais tração, né? Principalmente com a vigoração do Acordo de Paris, onde
195 países ratificaram isso e assumiram as metas de não aumento da temperatura em 2 graus Celsius. E aí criaram definições de metodologias de precificação, lastro, né, credibilidade, onde você consiga gerar essa unidade monetária, né, porque tudo tem que ter um lastro, né? Você não pode criar uma unidade monetária sem uma base de valor em cima disso, né? Você tem lastro no dólar, você tem lastro no petróleo, você tem lastro na inflação, em commodities. Isso é basicamente, tem que ter essa unidade. E a partir dessa convenção do clima, foi possível estabelecer onde existem países que precisam, né, continuar o seu modelo de produção, seu consumo e tudo mais, só que há necessidade de redução das emissões atmosféricas. Então, é aquele conceito do poluidor-pagador, né? Então, eu tenho minha produção, eu sou uma indústria que tenho que continuar minha produção, eu não consigo, no momento, fazer a minha política de descarbonização, que é a mais interessante, então eu tenho, por outro lado, um projeto de geração de crédito de carbono desde mudança de matriz energética, saindo da matriz de combustíveis fósseis para energia fotovoltaica, energia eólica, energia das marés, ou até mesmo preservação de floresta, plantio, regeneração do solo. Então, esses proponentes de projetos, eles passam por um processo de certificação, que traz uma lisura muito forte e processo bem dispendioso, que traz a seguridade por parte da geração desses créditos, que são feitos por entidades acreditadas pela ONU, como certificadoras que eu tenho mais conhecimento, que é a Verra e a Gold Standard, que faz a certificação dessas unidades de créditos de carbono, a validação por meio dessa metodologia, e aí a partir de você criar essa unidade, você consegue transacionar, ou seja, você consegue vender para esses países que precisam comprar de forma a criar uma compensação. Então, em linhas gerais, é isso. Você tem a necessidade, né, por exemplo, na Europa, quando você vai fazer um empreendimento, você já tem que precificar o quanto de carbono você vai gerar e aonde você vai compensar. E, por outro lado, você tem uma série de projetos que visam, como eu já disse, a mudança da matriz energética ou a preservação de florestas e biomas, e por meio de uma certificação você consiga gerar esse crédito de carbono que possa ser comprado, adquirido por outra unidade, a fim de criar um fomento de uma receita, né? Onde países desenvolvidos têm que investir em países em desenvolvimento, e assim subsidiar e criar uma unidade de valor. É importante a gente refletir sobre exatamente o que você apontou aí, como vai ser para precificar isso e quem fiscaliza se de fato aquela empresa está fazendo algo de fato para diminuir a emissão de gases e a poluição, afetando a poluição. Essa é uma grande questão aqui no Brasil, né? Imagino que nos outros países também, mas a gente pensando no Brasil, como seria aí uma agência fiscalizadora, uma agência reguladora, é algo para se pensar, né, Estevão? Exato, e aí você, correlacionando com o assunto de pagamento de serviços ambientais, você veja que na questão do crédito de carbono você já tem uma metrificação disso, você já tem toda uma metodologia que define de uma forma, mesmo o mercado regulado, ou até mesmo o mercado voluntário, como isso funciona, como isso é certificado, como isso é comercializado, ao contrário ainda dos serviços ambientais, que ainda está muito aberto, né? Agora a gente vem falando muito, né, Gabriel, nos últimos anos, das empresas, da necessidade delas estarem ali se importando cada vez mais e mostrando isso ali para os seus clientes, para a sociedade. A empresa é ESG. Isso, de fato, é um interesse real, se a gente pode dizer assim, das empresas, até visando essa questão do PSA, ou acaba sendo mais para ficar bem na foto? Não, meio que tá na moda agora, hein? Aqui a nossa empresa é diferenciada porque, pelas análises, pelo que você fala pra gente, pelo que acompanhamos, é válido para a empresa também, de fato, seguir esse conceito, essa modalidade, não apenas para ficar bem na fotografia, mas a gente pode dizer que nem todas estão ali
com esse interesse verdadeiro? Eu vejo isso de uma forma extremamente positiva. Na verdade, esse termo que você fala, ESG, nada mais é que uma derivação de sustentabilidade, de engajamento socioambiental. Então, é uma termologia que foi criada agora, mas esse tema sempre existiu, né? E eu acho que, e eu vejo, né, eu tenho convicção disso, que o mercado é um caminho sem volta. Eu acho que as empresas, e principalmente as empresas que estão listadas na Bolsa, onde qualquer um pode ir lá comprar, né, e ser sócio da empresa, ela cada vez mais está sendo questionado sobre esses aspectos socioambientais, qual que é a parcela de contribuição dela, porque não é só o lucro. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa que ela foi a primeira empresa a ser listada na Bolsa sobre esse tema ESG, a primeira empresa ambiental a ser listada na Bolsa. E aí você tem índices, né? Você vê índices de sustentabilidade que até valorizam as ações das empresas, como o ISE, que é um índice de sustentabilidade empresarial, e o mercado vai regular isso, né? Cada vez mais as pessoas estão se inteirando dos assuntos, cada vez mais o mercado está cobrando proposituras das empresas e o mercado regula tudo. Momentos anteriores nós vimos empresas com problemas de condutas éticas, aonde foram parar essas empresas? Então, a conduta ambiental é extremamente importante, é uma questão de sobrevivência e não dá mais para a gente continuar aquele modelo de economia linear, né, que é padrão de produção, consumo e descarte, né? Hoje a gente trabalha com o conceito de economia circular, né, que é produção, consumo e reutilização com viés socioambiental, com propositura e dentre outros. Eu fico me perguntando, ainda um pouco na linha do que Francine trouxe para a gente abordar, Gabriel, são casos que acontecem no Brasil com muita frequência, né? A empresa, por exemplo, fala que é uma grande recicladora, mas ao longo do seu processo ali de produção consome muita água, retorna para uma água suja, né? Estou aqui sendo bem popular, joga uma água suja de volta no meio ambiente, enfim, tem processos que não combinam, não adianta falar que na ponta ela está fazendo algo, se no meio do caminho ela está errando em muito, né, em cada etapa. E fiscalizar isso tudo não é algo fácil, né? Será que essa empresa é, de fato, ambientalmente correta porque utiliza materiais que não são poluentes, ao longo do caminho tem um uso de água coerente com o processo, ou minimamente poluente, enfim, toda uma linha de produção que envolva aí aquilo que a gente está falando que é sustentabilidade, né? Eu fico imaginando se nós, como empresas, aí, indústrias, estamos de fato preparados para esse caminho que você falou que não tem volta, né? Sem dúvida. Eu acho que essa era da internet, das redes sociais, não há como esconder essas proposituras, essa incoerência. Você tem que ter coerência. Então, você consegue, muitas vezes, acessar relatórios de sustentabilidade, que são documentos públicos das empresas, e que tem que ter, e ver o quanto ela investiu no social, e ver quanto que ela está investindo na sua cadeia de energias renováveis, cadeia circular. E eu acho que hoje em dia está muito fácil acompanhar isso, né? O Brasil tem uma legislação ambiental muito, muito forte, uma das melhores do mundo. E hoje quem tem problemas relacionados a ambientais de uma forma geral e sociais, ela é possivelmente rastreada e obviamente, punida pelos próprios investidores ou pelos órgãos de controle e fiscalização. Fato é que estamos cada vez mais querendo aprender, entender sobre esses e vários outros assuntos. Um termo que a gente sempre fala aqui, né? É o meio ambiente, é o lugar que a gente vive, não tem jogar fora, a gente está aqui dentro, tudo no mesmo espaço, não importa se está sendo degradado, destruído em outro país, em outra região. Eu acho que a partir do momento que a gente entender e também querer aprender cada vez mais, pode parecer um termo difícil, mas aí a gente chama um especialista como você aqui para nos ajudar. Eu acho que também esse interesse, né, a educação também em volta disso, despertar o desejo de jovens, adultos, idosos, para a gente cuidar mais do que literalmente é nosso. Acho que isso muda bastante, né, Gabriel? Exatamente. Nós estamos na oportunidade, no momento atual,
de mudar o nosso modelo de economia, né? Então a gente passou por um crescimento do desenvolvimento industrial baseado na combustíveis fósseis, e hoje nós temos a tecnologia a nosso favor para fazer essa transição, né? Como eu falei, sair do modelo de economia linear e passar para a economia circular. Então, as tecnologias estão aí, tem muitas empresas inovando, substituindo matérias-primas por origem residuárias, e é isso que a gente tem que idealizar, né? Quando eu vou num supermercado e vejo, por que eu não posso comprar uma embalagem que usa menos plástico, que tem uma economia, você consegue ter mais volume por determinado item, e eu acho que o mercado vai regular isso, né? E aí, a partir disso, das tecnologias, do modelo de transição, porque nós começamos uma industrialização que na época é o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos o carvão, nós tínhamos o petróleo, hoje nós temos os carros elétricos, nós temos a energia solar, nós temos o plástico de origem reciclada, então tá aí, né? É uma questão de educação e uma questão de cidadania, né? Eu vejo muito por esse lado. Aqui a gente, no Rio de Janeiro, né, tem a questão da sacola plástica no mercado. Aí você pensa, por que, não sei, eu pego ali uma fruta, um legume, coloco num plásticozinho diferente, depois eu chego em casa, rasgo, jogo fora. Por que eu preciso colocar? Não dá para de alguma maneira guardar aquele alimento ali, né, com jeitinho porque o plástico em si não significa que ele não vai ser amassado. Quando a gente para pensar, ou de fato, por que não está ali num papel, plástico o tempo todo, todos os lugares, tem a questão da cobrança. Quando a gente passa lá, custa nada levar a sua sacolinha. São pequenas ações ali do cotidiano, a embalagem não ser plástica. Eu acho que a gente também, às vezes, joga muito para as empresas, para o governo, mas se a gente parar para olhar ali o nosso entorno, a gente consegue mudar muita coisa. Eu acredito muito isso, que o setor privado vai ser o precursor desse modelo de transição, né? Claro que a sociedade é o balizador de tudo, né? O mercado é o balizador de tudo, mas a iniciativa privada que vai dar tração para esse modelo mais sustentável. E é exatamente isso que você falou, né? Eu tive alguns anos com um debate com o pessoal da Anvisa, e na época foi questionado, né? Por que quando eu vou no supermercado ou vou numa lanchonete eu tenho que ter um sachê de açúcar? Quando eu vou usar um palito de dente eu tenho que ter um palito com um invólucro, né? Embalado com plástico? Por que eu tenho que ter um ketchup que eu uso e ele seja separado? E muitas das vezes eu questionei isso e ela falou, não, mas a gente não pede, a Anvisa não pede que seja dessa forma, né? Então foi criado isso justamente pensando na questão de higiene e tudo mais, né? Alguns são obrigatoriamente tem que ser feito dessa forma, mas você tem um grande excesso, né? Você imagina você embalar palito de dente por palito de dente, colocar vários sachês de açúcar, é a mesma questão do canudinho, né? Você vê que houve uma cobrança muito forte e hoje você vê fast food com canudinho que é o mais eficaz, que é o de papel, né? Aí você vê lanchonetes, restaurantes já utilizando o biodegradável, então você vê que houve um certo engajamento por parte da sociedade e cobrança pelos órgãos regulamentadores e o mercado. Então eu acho que é isso que tem que se provocar, né? Talvez fique aqui uma dica também para o mercado do delivery repensar muito a forma como suas entregas vêm sendo feitas, porque a produção de lixo no delivery é algo assustador, né? Vem o pacotinho para cada item, muitas vezes, né? E esse pacotinho tem ali muito plástico, muito papel, né? Enfim, o isopor que é extremamente danoso para o meio ambiente. Então, é algo para se a gente, como sociedade, começar a repensar de que forma a gente quer receber dessa comida, porque a delivery não vai sumir, muito pelo contrário, mas receber de uma forma que não polua ainda mais aí esse meio ambiente, né, Gabriel? Exato. E olha que observação interessante você fez, né? Correlacionou com o cotidiano. Você vê que na pandemia houve um aumento dos deliveries, né? Porque as pessoas ficaram isoladas e tiveram que consumir mais alimentos que fossem entregues nas suas residências. E, por outro lado, existem já um movimento por parte disso para pensar nessa cadeia mais sustentável, né? Hoje tem deliveries que você adquire e lá você pode
quantificar a sua pegada de carbono, né, o quanto que aquele coeficiente de produção, ou seja, a produção da embalagem, o transporte até a sua casa, os alimentos que você consumiu, quanto que aquilo gerou de carbono, e você tem a opção de neutralizar esse carbono, né, compensado, que a gente chama de pegada de carbono. Isso é bem interessante. E também há também um movimento das grandes unidades de começarem a mudar novas embalagens, né? Hoje o isopor, ele não tem tanto valor agregado, né? Porque existem poucas empresas que reciclam, mas ele é um produto 100% reciclado, né? Mas por conta da sua densidade, né, ele é muito leve. Imagina você carregar um caminhão de isopor, ele acaba se tornando inviável, né? Mas aí, ele, em todo o processo produtivo, ele pode ser 100% reciclado. Então, falta essa tração já de uma forma que eu quero explanar, né, que já há um movimento, o cálculo da pegada de carbono, quando você vai lá, vai escolher seus alimentos. Eu tive um mês, quase 2 meses atrás, na Suécia, na Dinamarca, eu estava comprando um lanche naquele Stolten, né, que fica do lado de fora, que você não precisa ir até o caixa. E lá já tinha um lanche carbono free, né? E aí que já tinha a precificação do carbono desde a carne até as embalagens, e você tinha a opção de neutralizar essa pegada de carbono. Eu até fotografei e achei super interessante. Então, o gosto estava até melhor, opções, né? O gosto do lanche estava melhor, fala a verdade. E lá realmente não existe esse conceito só de marketing, não. De fato, eles fazem um dos países mais inovadores do mundo, né? Está em 2º ou 3º lugar, e um dos mais sustentáveis também, né? Então, não é só uma questão de visibilidade, mas sim de propositura e coerência. Não é só para receber o selinho amigo da natureza, é de fato algo que tem ali a ver com a qualidade de vida, né, da sociedade como um todo. Gabriel, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso podcast. Volte mais vezes, esse tema, né? Poxa, já acabou? Quase nem falei. Mas vai voltar, passou tão rápido. Pois é, volte mais vezes, já está convidado, porque são temas ligados ao meio ambiente que a gente gosta e muito aqui de abordar aqui no nosso podcast. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bárbara, agora a gente fala muito, né, na questão de reduzir e compensar essa emissão de carbono, mas fica aí a dúvida, né? Como colocar isso em prática? Será que é só para as grandes empresas? Não, essa empresa é sustentável. Mas e eu, Francine, você, Bárbara, nosso ouvinte, se a gente quiser de alguma maneira também reduzir essa emissão, já trouxemos temas aqui relacionados a isso, como a questão do carro elétrico, né? Se você não ouviu esse episódio, já fica aí a dica. Será que os carros elétricos são ali a única solução para isso? Não, no programa de hoje a gente tá vendo que não. O bom é que os temas vão aqui trazendo mais possibilidades pra gente aprender. Eu, Francine, quero colocar esse desejo também de melhorar o meu entorno, as práticas do meio ambiente. Será que eu consigo ou só uma grande empresa? Pessoas físicas e jurídicas podem sim fazer juntas essa ação. Agora, tem organização, Bárbara, que já está pensando isso há um tempo. A gente vai conversar agora com uma delas, relativamente nova, não tem tantos anos no mercado, mas já está voltada aí a ajudar nessas iniciativas, porque eu sou uma grande empresa, pequena ou micro, tenho um negócio. Será que eu vou ter toda a estrutura para essa questão do PSA? Eu não sei por onde começar. Será que eu vou ter que contratar um consultor, gastar mais dinheiro até para implementar isso, porque o dinheiro é o que move, né, as empresas, né, todo mundo quer ali o seu lucro de alguma maneira, mas será que dá para lucrar com o meio ambiente? Francine, eu não tenho essas respostas para te dar. Você está olhando para mim, fazendo perguntas muito difíceis. Complexas. Esse é um tema que eu gosto muito, mas tô ainda engatinhando aí no crédito de carbono. Vamos deixar, então, o representante da empresa falar, porque ele explica com detalhes como pode funcionar esse processo, tanto para a gente, pessoa física, quanto para as pessoas jurídicas.
O nosso assunto agora é com Renan Krieger, diretor de tecnologia da MOS, que é uma Climatec que utiliza tecnologia para simplificar o acesso às soluções sustentáveis. Renan, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando em nome da MOS, em nome desse assunto que para o Brasil pode ter um impacto tão relevante na nossa economia e pode fazer muito bem para a nossa sociedade em geral. Vamos começar explicando um pouco da MOS, claro, para a gente poder entender como funciona uma Climatec. Eu acho que muita gente está ouvindo essa expressão, essa denominação pela primeira vez por aqui. Vamos lá, Renan? Uma Climatec é uma empresa que utiliza soluções com tecnologia para resolver o impacto climático que pode ser negativo nos próximos anos, criando soluções para incentivar a preservação das florestas, para incentivar o uso de tecnologias ambientais sustentáveis, para que tenha um impacto totalmente positivo na nossa sociedade e no planeta nos próximos anos, né? Então, por exemplo, a gente pode utilizar imagens de satélite para monitorar florestas e gerar créditos de carbono, que é um ativo que pode incentivar a preservação das florestas na Amazônia, por exemplo, e usar blockchain para registrar esses créditos para dar segurança para eles. É um exemplo das soluções que a gente faz aqui na MOS. E vocês, a gente pode dizer que é uma empresa recente, né? Queria que você falasse um pouco mais da história de vocês, do surgimento, né? A MOS nasce em 2020, né, com o objetivo de difundir, democratizar e usar a tecnologia e dar acesso à população, não só ao conhecimento desses ativos ambientais, mas também a mostrar que eles têm um papel super relevante no nosso país, na economia global. Então, a MOS cria um token que representa créditos de carbono que preservam, que ajudam a preservar as florestas amazônicas, né? São de projetos que optam por não desmatar as terras, né? Que no Brasil a gente tem uma autorização para uso de agrícola das áreas de até 20% dentro da região amazônica, né? Do que a gente chama de Amazônia Legal. E esses projetos, por exemplo, eles optam em não utilizar as áreas e ganham créditos de carbono. Uma vez que são gerados, ganham não, né? Eles geram créditos por não utilizar a terra. Todos estão ganhando com isso, não está errado, né? Exato, eles ganham um incentivo econômico para preservar aquela área que tem um papel super relevante para nós, como sociedade, na questão do impacto climático, né? De manter a temperatura aí mais baixa nos próximos anos. Então, a MOS pega esses créditos, cria um token que representa e ajuda a democratizar e até difundir conhecimento em relação ao que é um crédito. E para frente agora a gente está, desde 2020 criou esse crédito de carbono, agora está atuando na originação de projetos e agregando tecnologia. Por exemplo, como é feito, como são verificados e auditados esses projetos, pessoas vão até as áreas lá das fazendas, né, na Amazônia, medem as árvores, por exemplo, fazendo um inventário florestal para identificar de quantos anos é aquela floresta, qual é o tamanho, a quantidade de carbono que está naquela área, e também, por exemplo, identificar fauna e flora. Mas hoje, a MOS já está agregando tecnologia nesse processo, porque a gente tem informações através de imagens de satélite, diárias, semanais, atualizadas, que a gente consegue obter informações de uma maneira mais dinâmica. E a MOS está começando a inserir tecnologia nesse processo de geração dos créditos para dinamizar e criar uma facilidade de geração naquelas áreas. Como é que funciona na prática a partir da geração do token? Você gera o token e aí cria aí uma criptomoeda. Como é que funciona isso na prática? Não, na realidade é assim. Qual é o processo, né? Ele começa pela auditoria, pela validação do projeto. Primeiro, esse crédito de carbono, ele não nasce como um token. Ele nasce como um crédito de carbono do mercado voluntário. Existem dois mercados, o voluntário e o regulado, né? No Brasil, a gente não tem um mercado regulado, assim como a Europa tem, a Califórnia tem. Então, esses projetos são primeiro certificados através de um registro global de créditos de carbono do mercado voluntário.
Isso é auditado. Uma vez que é auditado, eles recebem dentro de uma conta corrente deles créditos de carbono. No início lá, a MOS adquiriu de alguns projetos que fez a auditoria e olhou para eles que tinham um impacto positivo na região amazônica e adquiriu esses créditos. Uma vez que adquiriu esses créditos, ela tokenizou os créditos para que eles pudessem ser transacionados em blockchain e dar mais segurança e transparência para esses ativos ambientais. Então, empresas estão utilizando essas pessoas para fazer compensação da sua pegada através do token. E você acha que está muito distante aí esse cenário do mercado regulado? Estamos caminhando para isso? Você que está aí acompanhando de perto, né, na empresa, no dia a dia. Eu acho que o Brasil vai passar por talvez no próximo, já existia uma discussão no Senado da criação do mercado regulado brasileiro, mas acho também que a consciência ambiental tem aumentado muito, ela independe da ação governamental, porque os consumidores, na verdade, eles estão buscando por soluções que tenham essa questão de sustentabilidade mais aderente, né? Então, se eu tenho um produto que mitiga a pegada ambiental e um outro que não, acho que os consumidores já optam pelo que tem um impacto positivo. Isso demonstra em algumas pesquisas que os millennials se importam muito mais que eles tenham essa questão, independente se for regulado ou voluntário. Ativos ambientais que aqui nós temos são gigantes. 40% das florestas do mundo está na região amazônica, 50% do carbono está armazenado nessas áreas. É uma questão econômica bem importante, bem relevante, que eu acho que nos próximos anos, sim, vai ser uma discussão governamental, mas ele passa por uma discussão privada também, e a gente pode criar soluções para que a nossa economia gire em torno disso, dos ativos ambientais. E aí, como é que você está observando aí, né, como alguém que lida diretamente com as empresas, a adesão das empresas? O que você observa nesse sentido do que as empresas aí estão vendo em relação a esse processo? O que nós vemos é muito mais empresas se preocupando e criando objetivos para 2050, por exemplo, de redução de carbono, de redução dos processos e de compensação através da transferência da compra de créditos. Tem duas maneiras de você mitigar e melhorar os processos. Uma delas é eu mudando os meus processos, e isso é algo que a gente tem que incentivar, tem que ser feito, e outra é transferindo dinheiro da minha empresa que está poluindo para alguém que está fazendo uma ação positiva, por exemplo, essas áreas da Amazônia que deixam de desmatar para preservar. A solução mais imediata que as empresas estão buscando é a compensação, mas elas não deixam de pensar nos seus processos. O que eu posso substituir de combustível fóssil na minha empresa de logística, por exemplo, ou para carros elétricos, quem sabe? Ou seja, essas discussões estão acontecendo de uma forma bem relevante. E a MOS ajuda nesse primeiro passo, é transferir esse valor de empresas que poluem ou pessoas que poluem para pessoas e empresas que estão tendo impacto positivo no meio ambiente. E num primeiro momento, vocês tinham aí como foco pessoas físicas, né? Como eu, Bárbara, quem nos ouve agora, e as negociações, as grandes negociações aí da sua empresa acontecem com outras grandes também. Qual foi o momento ali chave para a virada desse negócio? Ou já era a ideia inicial? Vocês só aguardaram um pouco? Porque a gente está falando de tudo muito recente, né? Desde a criação de vocês até captação, né? O contato com outras empresas. Como é que isso se deu? Na verdade, é um mercado muito novo. Então, a MOS foi testando algumas questões. Será que as pessoas físicas vão estar mais aptas no Brasil a compensar sua pegada ou as grandes empresas? Mas hoje eu acredito que nós já passamos pelos dois mercados. Precisa de uma evolução de mentalidade ainda no Brasil. Não temos o mercado, por exemplo, europeu, ele é muito mais evoluído em termos de mentalidade, dessa mentalidade ambiental e sustentabilidade, mas as empresas estão sendo forçadas de alguma forma pelo consumo a mudarem seus processos e pensarem dessa forma mais sustentável. O que eu acredito, a gente vai ver soluções integradas
adequadas ao nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou até um café da esquina e ele vai me oferecer o cafezinho compensado ou o café normal. E o café compensado pode custar, 15, 20 centavos a mais. Eu vou acabar optando por isso. Talvez essa seja a solução, a melhor solução, e isso é uma opinião, acredito uma solução híbrida em que as pessoas vão ter a opção em todo o seu consumo de compensar, de alguma forma, ou de mitigar a poluição gerada por aquele consumo. Então, eu chego na loja de café e me oferecem um café com uma compensação e o outro sem, e um custa um pouquinho mais, e eu opto livremente para comprar o que tem essa questão ambiental junta, né, colocada na frente. Mas o que isso precisa para acontecer é um sistema todo integrado e tecnologia para que todo o varejo tenha condições de compensarem e mitigarem através de créditos de carbono, por exemplo, de uma maneira online, conectado através de APIs em todos os marketplaces, em todos. Então isso vai levar um tempo, mas se vocês me perguntarem qual é a solução que a gente vai ver no futuro, eu acredito que seja essa, o mercado com que você tenha a opção de comprar um produto mais sustentável. Como é que fica essa medição para mim, como consumidora diária, e para esse dono da cafeteria? Sei lá, um aplicativo? Como é que também aquilo vai ser idôneo, né? Aquela informação vai ser verificada? Enfim, é um processo complexo, né, Renan? Exato. Aí que entra a tecnologia, para identificar que o crédito que você está usando vem de um projeto idôneo e que a quantidade de carbono que está sendo emitida pela produção daquele café é correta. Por isso que isso é um sistema bem complexo. Mas, claro que a gente vai ter que optar por, daqui a pouco, na questão do cálculo de carbono, algumas inferências. Usa-se o que mais consome, o processo daqui a pouco que mais consome, ao invés de ser tão específico daquele café específico, utilizam métricas de logísticas mais genéricas, mas é isso que a MOS trabalha, é dizer quanto que o café utilizado ali na cafeteria da esquina está emitindo, e para que a gente consiga identificar um projeto que realmente está mitigando aquela quantidade de carbono. Então, essa é a complexidade que se vê hoje no mercado, mas é por aí que a gente vai ver soluções no futuro. Não conseguimos, talvez, no dia de hoje fazer isso, mas eu acredito sim que no futuro próximo vai acontecer, através da tecnologia. Como a Bárbara disse, né, você consegue ali de fato ter a dimensão, porque o que acontece com essas questões ecológicas, né, em muitas situações assim, você não sabe, será que eu ajudei de fato? Será que mudou alguma coisa eu ter comprado dessa empresa, ter tomado esse café, ter escolhido ali a empresa XYZ? Ainda parece um universo bem distante, assim, não é algo concreto, né? A gente consegue ali identificar de fato. Eu acho que ainda vai ser uma caminhada longa aí pelos próximos anos, mas como a gente gosta de falar, eu falo muito aqui entre olhar o copo meio cheio e meio vazio, o copo tá legal, ele é melhor do que em décadas anteriores, né? Não, é para isso que a gente trabalha. E tem um sistema, a MOS tem trabalhado também nessa questão de monitoramento, chama-se MRV, né? Monitoring, Reporting, Verifying. E tem maneiras digitais de saber se aquele projeto está tendo impacto positivo ou não. Por exemplo, se eu estou prometendo não desmatar, será mesmo que eu estou desmatando dentro da minha área? Então, eu acredito que no futuro vai ser possível acompanhar isso por um app, por exemplo, como vocês estavam falando, aí, que você compra o café e você consegue olhar a área através do satélite que está sendo preservada. Então fica muito mais palpável. E fica mais legal e interessante da gente consumir esse produto. Lógico que isso ainda está sendo construído, é uma indústria bem recente, né, em termos de misturar soluções e ativos ambientais com tecnologia, até por isso que a gente está discutindo aqui, mas eu acredito que no futuro isso vai ficar mais claro. E assim como outros mercados evoluíram, esse mercado vai evoluir muito, porque ele ainda é
extremamente manual. Quando você fala, eu já fico imaginando, hoje já tem tantas soluções, né, para você poder saber sobre um determinado produto, você usa o QR Code, você talvez possa usar aí inovações tecnológicas nesse sentido, né? O que eu estou comprando, o que eu estou consumindo, se aquela empresa de fato fez ali, né, criou soluções para ter menos impactos ambientais e eu estou consumindo dessa empresa, então a minha pegada também é legal, diante da pegada do outro, ecológica do outro, né, seja empresa, ou enfim, seja um serviço, é uma possibilidade que nesse momento parece meio, como é que é? Uma Odisseia 2000 e não sei quantos, mas de fato tem aí alguns caminhos, né? Fico aqui viajando aí nas possibilidades. A galera já nas redes sociais, provando hoje em dia, né? Se mostra muito, se compartilha, é uma maneira também de incentivar. Olha que quanto eu fiz para gerar menos poluição. Eu acho que ia ser bem bacana isso, de fato, sentir que isso tá próximo, né? Algo que nos deixa bem feliz. E eu acho que o Brasil tem que aproveitar o posicionamento que tem, né? E até em questões governamentais. Por exemplo, hoje, 50% das terras da Amazônia são públicas. Como que o mundo enxergaria a nossa moeda se a gente tivesse, de alguma maneira, esses 50% ou os ativos ambientais gerados por esses 50% suportando a nossa moeda? Como que o mundo nos enxergaria? Não só as soluções privadas, mas as soluções públicas têm que ir nesse sentido. E usar a tecnologia para mostrar esse caminho, esse rastro, esse impacto positivo vai ser super relevante. Inclusive até para futuros negócios, né? Porque muita gente pensa hoje, a gente tem um pensamento ainda muito embrionário em relação a essas questões na sociedade brasileira. Isso não traz, o que traz para mim de benefício, né? A gente tem uma ideia muito do que eu vou ganhar com isso. Parte da sociedade brasileira ainda tem muito isso. E ganha em números, não só, obviamente, porque está aí fazendo algo em prol do planeta de verdade, como também, já que quer pensar do ponto de vista financeiro, investimentos no país. Ninguém mais no mundo quer hoje comprar algo que seja ali de um processo que degrada uma empresa, um produto, um serviço que tenha impactos ambientais fortes. Então, assim, você vai ter possibilidade desse olhar, como você fala, de investimentos estrangeiros no Brasil diante disso, né? Uma empresa que tem cada vez menos impactos ambientais tem mais possibilidade de vender seu produto, seu serviço ou sua ideia para fora do Brasil. Perfeito, eu acredito muito nisso e a tecnologia está aí para nos ajudar e como brasileiro, acho que somos muito criativos, né? Temos que usar essa criatividade das soluções ambientais para manter a Amazônia que a gente tem é um ativo tão grande e ela desmatada, ela perde muito do valor. A gente tem que identificar o sentimento coletivo e o impacto social que vai ter se a gente conseguir estimular os benefícios dos ativos que são gerados pela floresta preservada, né? Então, eu acredito que tanto a sociedade, as empresas, de maneira privada, e o governo, com as suas instituições públicas, deveriam olhar para isso e juntar a tecnologia para justamente dar essa sensação, mostrar o real impacto das ações que estão acontecendo dentro da Amazônia, para criar soluções ambientais que tragam investimento, tragam prosperidade até para as comunidades locais, né? Quando se tem um projeto, eles recebem benefícios, daqui a pouco água e luz que não tem. Então, esses impactos têm que ser mostrados de uma maneira tecnológica que fique na palma da mão das pessoas. Já que a gente falava de algo palpável, pelo menos o que a gente fez e pode mudar, dá pra gente registrar. Eu tava fazendo ali, né, respondendo as perguntas, mas entrei aqui pra entrevista, não terminei, Renan. Lá no site de vocês tem uma calculadora e a gente consegue aí descobrir qual é a pegada de carbono. Eu estava ali respondendo, né, se eu ando de bicicleta, se eu uso carro, tava lá empolgadíssima, mas vim conversar com você, então vou dividir esse momento aqui com os nossos ouvintes. Como funciona essa calculadora, Renan? Por ali, pelos números dali, a gente já consegue mudar algumas ações do nosso dia a dia, né? No nosso site a gente disponibiliza uma calculadora para pessoas físicas aqui no Brasil em que ela consegue estimar a sua pegada anual. Se eu ando de carro, qual é o meu consumo de roupas ou de comida, enfim, tem uma série de perguntas que são colocadas ali, quantos voos eu utilizo durante o ano,
que a gente consegue dizer, olha, a sua pegada está 10 toneladas por ano, né? E consegue dar a opção de compensar de mitigar essa pegada através de crédito de carbono. E eu acho que eu vou fugir dessa calculadora. É bom a gente ver, Bárbara. Tá vendo, Renan? Eu já comecei errada, né? Vou fugir da calculadora. Tô brincando, Renan. Eu acho super importante a gente saber sim, até pra mudar os nossos hábitos, né? Quando você falou da roupa aí, eu me assustei. Renan, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Foi bastante importante a gente poder entender como funciona esse processo, ou como vai ou poderá funcionar esse processo, que parece um pouco complexo, mas eu acho que à medida que a gente vai entendendo, a gente vai aí adotando e aderindo cada vez mais. Não, perfeito. Eu fico feliz que a MOS, pelo menos, está criando essa discussão, né? De entender o que é um crédito, de entender meu consumo, de tornar ele mais sustentável. Só por isso eu acho que a MOS tem feito um papel super relevante, mas espero que o nosso impacto e a questão econômica, como a gente enxerga essa questão ambiental, que a gente acha que é ruim, mas na verdade é o contrário, né? Se a gente utilizar ela de uma forma bem inteligente, o Brasil vai ser uma potência enorme em ativos ambientais, ao invés de pensar que a gente está deixando de produzir alimentos. Na verdade, se a gente desmatar a Amazônia, a gente vai ter que fazer uso de mais tecnologia, por exemplo, para controlar o clima, a temperatura, porque as chuvas vão mudar. A produção é estimada em cair em 50%, subir 2 graus na temperatura mundial. Por que não ir pelo caminho contrário de aproveitar as terras que a gente já tem para produzir alimentos, mas também preservar esse ativo tão importante que a gente tem? Perfeito. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. A gente gostou muito de conhecer a MOS, entender o trabalho, como é feito. Quem quiser conhecer, falamos aqui do site da calculadora. Vocês também estão em redes sociais, como encontra? Pode acessar mos.earth, terra em inglês, e acessar também as nossas redes, Instagram, Twitter, nós estamos lá. Só procurar por MOS. Renan Krieger, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Acabou, Bárbara, e amanhã é aquele dia que a gente gosta, dia das polêmicas, das tretas. Treta! Teremos tretinha. Amanhã é dia. Teremos treta! A gente diz que a gente é treteira, mas no fundo, a gente traz um tema polêmico. E aqui a gente descaroça também esse tema, claro, mas tentando dar uma solução, um caminho, uma possibilidade. Porque o treteiro, ele só quer a treta por si só. Não é o nosso caso. A gente aqui busca algumas soluções possíveis para resolver a treta. Caso a gente não consiga resolver a treta, como na psicanálise, que tem uma hora que você fala assim, isso eu não dou conta. Então aí a gente joga pro universo, certo? A gente mantém a treta. A gente Ou piora. A gente joga pro universo, resolva isso. Porque muitas vezes lá, quando você tá sendo deitada lá no divã, falando dos seus problemas, você chega à conclusão que você não vai dar conta daquele problema. Então, também podemos jogar pro universo e o universo tentar resolver. Não vai ser o caso de amanhã. Eu acho que a conjuntura está mostrando aí que a gente vai ter um caminho possível para isso. Pelo menos os nossos entrevistados nos deram alguma luz no fim do túnel, né, Fran? Isso, falaremos sobre a dúvida que está no ar. A Copa do Mundo vai unir os brasileiros novamente? Aí é uma dúvida. Há controvérsias. Já tem grupos se movimentando pra marcar ali, né, o dia dos jogos. Vamos fazer ali um comes e bebes aqui em casa. Vamos pra aquele bar, porque futebol, o jogo tem muito isso da tradição, né? Tem que ser na mesma hora, no mesmo bar, com a mesma camisa, com o mesmo grupo. Mas e se esses amigos, aí a gente relembra um episódio anterior aqui, tiverem brigado por política, Bárbara? Já era. Aí a gente vai perder. Tô brincando aqui, já era não. Acho que é o momento, talvez, dessa reconciliação com os amigos e com a camisa, que eu acho que é um símbolo importante dessa divisão, que o Brasil foi tomado por essa divisão, de retomar aí a camisa também, de a camisa ser um símbolo ali de reconciliação desse Brasil. A gente gosta tanto da seleção, a gente gosta tanto de ver jogo, a gente gosta tanto de se reunir, mas será que essa camisa vai fazer parte? Tem um grupo aí que já usa, certo? Isso. Mas será que o grupo que disse que não ia usar mais, nunca mais, vai voltar a usar? A camisa caiu em desgraça de vez
Eu conheço pessoas que já não utilizam mais Pois é. a camisa da seleção brasileira, achando que, não, vão me confundir, vão achar que eu sou apoiador de grupo político tal, não é a minha, não quero, mas na dúvida não uso. Só que, caramba, representa o nosso país, né? Em primeiro lugar. Conheço gente que ia usar a camisa oficial, mas na cor azul ou na cor branca. Também tem aí uma divisão das cores. A questão não é só com a camisa da seleção em si, a da CBF, mas com a cor. A coloração aí é que tá pegando para um grupo. Mas é isso que a gente vai discutir amanhã. Será que vai ser possível na Copa comemorar com a camisa, com a cor verde e amarela e com os amigos desfeitos por conta de política? Nossos entrevistados de amanhã são experts nesse assunto. É verdade. Né? E falam bastante sobre a relação entre futebol, política, comportamento social, construção de sociedade. Acho que isso é um assunto que está em alta no momento, agora que as eleições já acabaram, já foi definido. O próximo passo é tentar vivenciar aí esse evento de uma outra forma. Mas será que vai ser possível? Por favor, conte para a gente. Vá lá no Twitter, que é o @JabuticabaSC. Fique à vontade. Eu pedi lá no começo do episódio e peço novamente. Ative a notificação todas as vezes que tivermos um novo episódio. Você já fica sabendo. Quer ouvir a gente pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Deezer? Fique à vontade. Amanhã a gente volta, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.